A doutrina da guarda do sábado chegou aos ouvidos do ex-jogador Kaká. E o que ele fez diante dessa revelação é o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu me chamo Leila e já convido você a deixar o seu like aqui nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse conteúdo com pelo menos uma pessoa. Agora bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. E o vídeo de hoje é um tanto curioso. Ele serve para mostrar para muita gente que, de fato, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é nem um bicho de 7 cabeças, não. Na verdade, essa igreja, ela afasta muita gente e até assusta, muitas vezes, justamente por pregar a palavra de Deus de forma integral, sem maquiagem, sem coisas superficiais. Ela vai a fundo na palavra e prega o que realmente Deus deseja que preguemos. Por isso, é reconhecida como a Igreja da Bíblia, né? E se de um lado a Igreja Adventista do Sétimo Dia é reconhecida como a Igreja da Bíblia, por outro lado, ela é reconhecida como a Igreja do Sábado. Isso porque a doutrina mais famosa dessa igreja é a guarda do sábado. E essa doutrina chegou aos ouvidos do ex-jogador Kaká. Ele recebeu um chamado da Igreja Adventista do Sétimo Dia, disse sim, participou de um dos projetos mais lindos dessa igreja e acabou conhecendo crenças e doutrinas da nossa igreja. E a gente vai saber o que ele fez diante de todas aquelas revelações, diante de tudo aquilo que ele aprendeu sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E mesmo tendo uma vida muito discreta, o ex-jogador Kaká, que hoje tem 41 anos, se viu ali com o seu nome envolvido em polêmicas nos últimos anos, não por projetos profissionais, mas por questões pessoais. Isso porque o ex-jogador, que nasceu num berço cristão, sempre congregou na primeira igreja batista, Renascer. Ele decidiu sair dessa igreja por conta de uma polêmica, por conta de uma decepção muito grande naquela igreja. Ele conta que decidiu sair e não congregar mais em nenhuma igreja. Em meio a essa decisão, o público cristão que acompanhava ali os trabalhos do jogador, ficaram muito curiosos para saber o porquê dele ter saído. O motivo ele nunca revelou, mas tempos depois ele disse que sentiu uma grande necessidade de voltar a congregar como igreja. Não voltou para a mesma que ele saiu, mas para uma outra, com a mesma linhagem, também Primeira Igreja Batista, mas essa em Orlando, na Flórida, que é onde ele mora atualmente. O jogador, além dessa questão aí, tempos depois ele anunciou o divórcio da sua primeira esposa. Kaká se casou em 2005 com Carol Celico e os dois ficaram juntos por 10 anos. Desse relacionamento surgiram 2 crianças. Eles tiveram um menino e uma menina que hoje são adolescentes. A esposa do Kaká revelou que decidiu se separar dele porque já não estava mais feliz. Ela disse que não passou por nenhum tipo de traição, nem nada que sujasse ali a imagem do seu então esposo Kaká. Mas ela disse que estava decidindo se separar para se conhecer melhor e para viver uma vida que ela nunca teve. Ela disse que não estava feliz ao lado do jogador. O jogador, por sua vez, declarou que tentou restaurar seu casamento, se baseou num livro chamado Prova de Fogo, que até tem um filme sobre esse livro, né? Que eu não sei se você já assistiu. Se já assistiu, coloca aqui embaixo nos comentários. Nesse livro, A Prova de Fogo, ele dá ali 40 dias para o cônjuge recuperar seu casamento. E Kaká disse que não fez 40, mas fez 80. Tentou por 80 dias, seguindo ali as orientações do livro para salvar seu casamento, mas a decisão dela já tinha sido tomada e ela não queria mais permanecer naquele matrimônio. Em dezembro de 2015, veio então a separação. O Kaká conta que ficou desnorteado, né? Depois que ficou solteiro, tentando se encontrar ali, se encaixar naquele universo que ele nem mais lembrava como era. Pouco tempo depois, ele conheceu então que viria a ser, né, a sua
futura esposa, segunda esposa, que é também Carol, tem o mesmo nome da ex-esposa dele, que é a Carol Dias, uma católica que o Kaká começou a conhecer. Os dois conversaram por 6 meses, depois veio o namoro e em 2019 os dois se casaram. Dessa união eles têm 2 crianças, 2 meninas. E por ser cristão, o Kaká revela que a sua vida profissional nem sempre foi fácil, que sempre houve ali uma cobrança, né, dos seus amigos, das pessoas que conviviam ali com ele, no meio glamourizado do futebol, em relação a ele adotar uma postura diferente da que ele tinha, dele adotar aquele palavreado forte, com palavrões, dele sair com outras mulheres. Isso porque no meio do futebol a maioria dos jogadores se relacionam com mais de uma mulher. Mas Kaká diz que em meio a tantas cobranças ele permaneceu do lado de Jesus. Ele não queria fazer nada que o distanciasse de Deus. Mas havia também uma certa perseguição pela religião do jogador. Bora ver aí um trecho dessa entrevista. Há algum tempo os canhões do teu pai têm me atingido de alguma forma. Ele tem virado a artilharia dele para mim. E o que eu gostaria de falar aqui, que infelizmente o motivo que o teu pai, o Juca Kfouri, me ataca, não é um motivo profissional. É isso que me deixa mais triste. Ele já escreveu isso algumas vezes, já deixou isso claro em algumas entrevistas, que o problema dele em relação a mim é por eu dizer da minha fé em Jesus Cristo. Então, da mesma forma que eu respeito o Juca Kfouri como um ateu, eu gostaria que ele me respeitasse como Jesus Cristo, como alguém que professa a fé através de Jesus Cristo. Então esse é o meu pedido para ele, para que ele respeite não só a mim, mas a milhões de brasileiros que creem em Deus e creem em Jesus Cristo. Tá certo, Leila, mas como a guarda do sábado chegou aos ouvidos desse homem, do Kaká? Eu te explico. É o seguinte, na Igreja Adventista do Sétimo Dia existem muitos projetos e alguns deles são desenvolvidos pela ADRA. Pois sim, nenhum desses eventos, um projeto chamado Mutirão de Natal, no qual seriam arrecadados ali toneladas de alimentos, o Kaká foi convidado pela igreja para fazer uma ação solidária. O Kaká então conheceu um pouco mais sobre a Igreja Adventista, viu suas crenças e doutrinas, viu que era de fato uma igreja responsável, uma igreja focada na palavra de Deus e em ajudar o próximo. Kaká disse sim ao chamado da Igreja Adventista do Sétimo Dia e gravou aí essa ação solidária. Fala gente, tudo bem? Aqui é o Kaká que está falando e a minha mensagem para vocês hoje é sobre o mutirão de Natal. Então, para que vocês possam estar doando alimentos, roupas, brinquedos. Esse projeto, eles arrecadam alimentos e todas essas coisas que eu falei para vocês para distribuir para as pessoas com menos possibilidades do que nós, do que eu, do que você. Então você que é jovem, criança, adulto, não tem idade, homem, mulher, idosos, vocês que têm a possibilidade de estarem doando e fazendo uma criança, uma pessoa necessitada feliz, façam. E embora o Kaká tenha conhecido um pouco mais sobre a Igreja Adventista, suas crenças e doutrinas, tenha gravado aí essa ação solidária para a igreja, ele decidiu permanecer na igreja que ele já congregava, que era a primeira igreja batista. E talvez você esteja se perguntando assim, ele conheceu a guarda do sábado, mas permaneceu na igreja que ele já congregava antes. Sim, isso não quer dizer que o evangelismo não teve sucesso. Teve sucesso sim, porque o nosso objetivo é pregar a palavra de Deus, pregar a sua lei, para que os cristãos eles venham a conhecer o querer de Deus. Agora, o que essas pessoas vão fazer com essas informações, aí é com elas e Deus. O meu papel é pregar o evangelho, é fazer com que a verdade de Deus chegue a mais e mais pessoas, para que Deus dê a ordem do céu, para que Jesus volte logo aí com todos os seus anjos para nos buscar, para nos transformar e nos levar com Ele. O nosso papel é evangelizar. O restante é com o Espírito Santo.
Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério, e que você não desanime de pregar, de dar estudos bíblicos, porque essa é a nossa função e ela precisa ser exercida. Amém? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.